Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o purgatório e a concepção da Igreja Ortodoxa, né? Bom, o purgatório é uma doutrina romana, né? Ela foi proposta para os ortodoxos no Concílio de Florença, que é o Concílio Romano, que metropolitas ortodoxos, né? Não todos, mas um certo número traiu, né, a Igreja Ortodoxa. Basicamente ficou na igreja, impugnou pela fé, o bispo Marcos de Éfeso, né? Marcos Evigênicos, São Marcos de Éfeso, e ele impugnou pela ortodoxia. Criticou o filioque, que é a heresia, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, é né? Uma heresia, mas não vou tratar do filioque, né? E ele criticou o purgatório, né? Então, assim, há textos no Evangelho e no Novo Testamento que parecem confirmar o purgatório, mas não. Aí alguém poderia perguntar, mas se não existe purgatório, por qual razão a Igreja Ortodoxa reza pelos defuntos? Alguém poderia perguntar isso. Porque nas liturgias orientais, sejam elas das igrejas bizantinas, sejam das antigas igrejas orientais, existem orações pelos defuntos, né? Existem liturgias de terceiro, de 40º dia, né? Existem liturgias de 3 dias, de 9 dias, de 40 dias. Então, por que a igreja reza pelos mortos se só existe o céu e o inferno? Né? Então, assim, céu e inferno são condições temporárias, não são permanentes. Pelo menos, né, antes do advento, céu e inferno permanecem temporários, antes do advento. Ou melhor, até o advento, até a segunda vinda de Cristo. Então, a doutrina ortodoxa sempre foi assim, e a Igreja Romana já foi ortodoxa. A doutrina ortodoxa é a seguinte: as pessoas que morrem com pecados não confessados, ou que foram confessados, mas a pessoa não produziu fruto, né, de arrependimento verdadeiro, essas pessoas elas vão para o inferno. E de lá sairão quando os fiéis, né, da igreja militante rezarem por essa alma, fizerem boas obras, mandarem dizer divinas liturgias por essa alma escapará do inferno, né? Então ela terá seus pecados apagados. Então esse é o significado, né? Que há pecados, né, como Jesus fala no Evangelho, né? Há pecados que são perdoados, né, numa outra vida, numa outra existência, no outro mundo, né, que é o mundo espiritual, é um mundo além da Terra. Então esses pecados podem ser perdoados depois desta vida. É o que diz o texto evangélico, né? Porém, o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no outro mundo, né? Nem neste século, nem no século vindouro. Mas há pecados que podem ser perdoados, né? Então, desses fiéis que morreram com esses pecados que não são tão graves, eles podem ser perdoados lá no inferno, podem ser perdoados em virtude, né, da graça de Cristo, das boas obras. Essas almas podem ser perdoadas e liberadas, né, perdoadas de seus pecados, e podem ascender ao paraíso, né? Então, assim, o inferno para a Igreja Ortodoxa, né, do juízo particular, o inferno ele não é definitivo, né? Ele não é definitivo. Esse é o ensino da Igreja Ortodoxa, tá? Então o inferno, pelo menos até o advento, o segundo, não é definitivo.
E é por isso que a igreja reza pelos mortos, tá? É por isso que a igreja reza pelos mortos. Até porque tem um texto numa das epístolas de São Pedro, eu não me lembro se é a primeira epístola ou se é a segunda, que São Pedro fala que Cristo desceu à mansão dos mortos. Tá na primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 19, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, né? Quer dizer, morto na carne, foi vivificado no espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. Então, Jesus desceu ao Hades, segundo São Pedro, né, na primeira epístola, capítulo 3, versículo 18 e 19, ele desceu ao Hades, no inferno, e foi pregar aos espíritos rebeldes, né? Então ele foi pregar a redenção, né? Pelo menos é o que os padres da igreja interpretam dessa forma desde o princípio. Então a igreja reza por aqueles que estão aprisionados no inferno, podem ser libertados. Inclusive, quem quiser pesquisar pode pesquisar São Gregório Diálogos, né? São Gregório Magno, e o imperador Trajano. São Gregório Magno rezou pela alma do imperador Trajano, que não foi uma boa pessoa, ele era pagão, e graças às lágrimas de São Gregório Magno, ele foi batizado nas lágrimas de São Gregório e teve seus pecados perdoados e foi liberto do inferno pelas orações de São Gregório Magno, né? Isso qualquer pessoa pode digitar aí no Google e conferir por si mesma. Também Santa Tecla, né, por Falconília, que foi liberta do Hades, né, do inferno, por suas orações. Então, para a Igreja Ortodoxa só existe o céu e o inferno, mas esses dois estádios não são definitivos antes do juízo final. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu joinha. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se inscreva, aperte o sininho de notificações para novos vídeos. E fui!